Rafael Veiga vivendo a situação pra lá de esquisita no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esses três temas e fala também novidades sobre Edinaldo e a CBF, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, aceitou a decisão do Tribunal de Justiça de afastá-lo e desistiu de recorrer da decisão. Ele havia entrado recentemente com 2 recursos na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, tentando reverter essa decisão, mas de forma pra lá de esquisito, o Edinaldo aceitou a derrota e está fora da CBF. Tem coisas que só acontecem com a Confederação Brasileira de Futebol e os demais integrantes ligados a federações de estados do país. Confesso que não tem nenhuma justificativa lógica para o Edinaldo, que batalhou tanto para ser presidente, aceitar agora a derrota. Mas isso já estava evidente durante o fim de semana, quando até o presidente da Federação Baiana, que é seu concunhado, acabou por aderir à chapa que foi registrada para a eleição do Samir Chaut. Tenho contato que por trás de todo esse movimento está Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e o homem mais forte quando o assunto é futebol brasileiro. O Edinaldo, em sua nota para justificar o fim desses processos, disse o seguinte, abre aspas, a decisão foi tomada pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro e, sobretudo, a serenidade de sua própria vida familiar, que tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicências e criminosas, orquestradas e coordenadas por diversos grupos que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias. No final das contas, o que é certo é que Samir Chaut será o novo presidente da CBF, ele é candidato único e a eleição está marcada para o próximo domingo. Nessa segunda-feira, inclusive, Samir esteve na CBF e se encontrou com a Comissão Nacional de Clubes. Por falar no Brasileirão, deixa eu contar sobre a rodada perfeita para o Palmeiras. O Verdão venceu mais uma, agora fora de casa, 2-1 contra o Red Bull Bragantino, de virada. Red Bull abre o placar no primeiro tempo e na etapa final, com gols de Murilo de cabeça e Maurício, o Palmeiras assegurou a liderança isolada do campeonato e mais do que isso, abrindo diferença de 4 pontos para o segundo colocado. Isso porque todos os rivais diretos do Palmeiras tropeçaram. O Palmeiras venceu e foi a 22 pontos, o Flamengo só empatou e foi a 18, empate em 0-0 com o Botafogo, o Cruzeiro só empatou com o Galo e foi aos mesmos 17 do Red Bull Bragantino, que perdeu para o Verdão, ou seja, entre os 4 primeiros, o Palmeiras foi o único a vencer. 5 vitórias em 5 jogos como visitante, essa é a campanha do Palmeiras, fora de casa 100% de aproveitamento, e essa é a grande diferença do Verdão para seus rivais. Por falar na campanha do Palmeiras fora de casa, números impressionantes. O Palmeiras vem de 9 vitórias consecutivas longe do seu estádio, e eu me refiro a todas as competições, não perde como visitante há 20 jogos, com 17 vitórias e 3 empates. Não há, nesse momento, no Brasil e na América do Sul, um time que se comporte tão bem fora de casa quanto o Palmeiras. Bora falar sobre Rafael Veiga e uma situação para lá de inusitada do meio atacante de 29 anos de idade no Palmeiras. Titular absoluto e protagonista nas últimas temporadas, o Veiga tem convivido com o banco de reservas e em alguns casos, como nesse final de semana, ele nem saiu do banco. Foi na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, mesmo perdendo na etapa final, o Abel Ferreira fez substituições, o Abel é comissão, né? O Abel não estava no banco de reservas, mas foram feitas substituições e o Veiga continuou por lá sem ser utilizado. Rafael Veiga, que havia jogado apenas 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e outros 7 minutos contra o Cerro Porteño. Na volta ao futebol, depois de uma pequena lesão, ele nem havia entrado contra o Vasco da Gama. A lesão tinha ocorrido em 9 de abril, quando ele saiu com apenas 12 minutos de campo do confronto contra o Cerro Porteño, Allianz Parque e Libertadores da América. Em meio a essa situação chata e ruim do Veiga, a pergunta que fica é, será que ele vai ser negociado na metade do ano? Acho improvável. Até porque a transferência do Veiga demandaria muito dinheiro. E qual clube vai investir pesado num atleta que perdeu espaço e soma na atual temporada 20 jogos, apenas 2 gols e 6 assistências, números bem inferiores aos quais a gente se acostumou vendo o Veiga com a camisa alviverde.
Hora de falar sobre a primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti. Calma, ela ainda não foi anunciada. Mas, durante a semana passada, Carlo Ancelotti, Juan e Rodrigo Caetano fecharam uma lista larga, com mais ou menos 50 nomes. E no sábado, todos os clubes que tiveram jogadores nessa pré-lista foram avisados. E aí, aos pouquinhos, vão surgindo nomes de atletas convocados ou pré-relacionados entre clubes de futebol no Brasil. A lista final sai na próxima segunda-feira. Serão 23 convocados para os jogos de eliminatórias contra Equador e também Paraguai. Os nomes que a gente sabe que fazem parte dessa primeira lista, ainda não definitiva, são 10 atletas, pelo menos até agora, que atuam no Brasil, sendo 6 do Flamengo. Lateral direito Danilo, também lateral direito Wesley, zagueiro Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandro, meio-campista Gerson e atacante Pedro. Os outros 4 atletas que atuam no Brasil, e a gente já sabe que também estão nessa primeira pré-lista: Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Oscar, meio-atacante do São Paulo, para minha grande surpresa, Neymar, atacante do Santos, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Lembrança justíssima para completar, importante lembrar que a lista definitiva dos 23 sai na próxima segunda-feira, quando também Carlo Ancelotti será anunciado e oficializado como técnico da seleção. Hora de falar sobre Samir Chaut, que é o novo presidente da CBF. Pelo menos o candidato já fala como presidente. Participei nesse domingo do Domingol com Benja, programa da CNN Esportes, que recebeu como um dos convidados o Samir Chaut. Na teoria, ele é só um candidato, que registrou a sua candidatura nesse domingo. Mas o Samir Chaut já fala como presidente, até porque ninguém vai conseguir registrar uma candidatura contra ele. Para você registrar sua chapa, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações e 5 clubes. Só que o Samir já tem o apoio de 25 das 27 federações, as únicas exceções são a Federação Paulista e também a Federação do Mato Grosso. Até por isso o Samir já fala como presidente. Entre outras coisas, ele banca a manutenção e a contratação do Carlo Ancelotti, assegura que fará pequenas mudanças no calendário para não perder os estaduais, mas talvez mudando um pouquinho a fórmula. Assegura que vai ser a favor da criação e da fomentação da Liga de Clubes. Também garante que é radicalmente contrário à camisa vermelha na seleção brasileira disputando Copa do Mundo. Só para completar, Samir Chaut tem 41 anos de idade e é filho do presidente da Federação de Roraima. Nos últimos 40 anos, o Samir assegura que fará da CBF uma entidade mais transparente e mais descentralizada. Hora de falar sobre o empresário de Abel Ferreira, Hugo Cajuda. O que o português veio fazer no Brasil? A resposta óbvia: discutir com Leila Pereira a renovação do contrato do português, certo? Não é só isso. O Abel tem, ou melhor, o Hugo tem nesse momento o Abel Ferreira, o Leonardo Jardim e o atacante Nuno Moreira do Vasco como seus únicos clientes no país. Ele também já foi um empresário do Atuesta, que não está mais por aqui. Mas o Cajuda tenta, a partir da influência dos seus técnicos, fazer uma série de outros negócios no futebol brasileiro. É, por exemplo, o Hugo Cajuda quem tem tentado empurrar o Brian Rodrigues para dentro do Palmeiras. O Brian é um atacante uruguaio que joga no América do México. Na sexta-feira, um jornalista uruguaio chegou a afirmar que o Brian Rodrigues tinha negociações avançadas com o Palmeiras. O Palmeiras nega, mas eu posso assegurar que o Hugo Cajuda tenta convencer o Abel a a tocar esse nome dentro do Palmeiras. Mas não para por aí. No final dessa semana, o Hugo Cajuda também esteve no Corinthians para entender as necessidades do timão em busca de soluções. Algo como: Corinthians, o que você precisa? Quais são as posições necessárias? Me indica que eu corro atrás para tentar qualquer tipo de negociação. Hugo Cajuda e Paulo Pitombeira também têm uma relação de sociedade, de proximidade, por conta do futebol lá no Catar. O Hugo Cajuda é muito grande por lá, o Pitombeira também tem suas fontes, e eles se juntaram na tentativa de buscar reforços para o Cruzeiro, até por conta da presença de Leonardo Jardim. Então, quem acha que o Hugo Cajuda está no Brasil apenas para tocar a renovação de contrato do Abel está completamente enganado. Por falar na renovação, o Palmeiras gostaria de acertar essa renovação antes do Super Mundial, mas o Abel Ferreira tem dado sinais de que só vai discutir tal situação depois da competição que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Boa noite, Nicola. O Brian vem, dali porco. Abílio Fernandes. Vamos repercutir uma informação importante da sexta-feira. Um jornalista uruguaio, vou pegar o nome dele aqui, ó, Martin Charqueiro. Tem bastante seguidor no Twitter, inclusive. O Martin Charqueiro cravou que o Palmeiras tem interesse na contratação do Brian Rodrigues.
Ele disse mais, afirmou que o empresário do Brian está em São Paulo para tentar resolver a questão com o Palmeiras. Verdão tem pressa para contratá-lo e gostaria de ter o Brian Rodrigues no Super Mundial de Clubes. O Palmeiras sabe que vai perder o Estevão depois do Super Mundial, mas gostaria da chegada do Brian antes da saída do Estevão, até para que o Brian pudesse participar do torneio na metade do ano, tá? O que eu fiz? Consultei uma pessoa do Vasco, que é o clube há mais tempo interessado no Brian Rodrigues. O Brian já esteve nos planos do Corinthians, já esteve nos planos de outros times, mas ninguém gastou ou fez tanto esforço para contratá-lo quanto o Vasco, tá? E o que eu ouvi dessa pessoa do Vasco é que, desde o princípio, o América sempre demonstrou pouca vontade de negociá-lo. Mas, diante da insistência do Vasco, o América falou, tá bom, vocês querem? Beleza. 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, não tem percentual menor, não tem valor menor. É isso ou não tem negócio, tá? Chegaram até a divulgar que o Vasco tinha um acordo fechado com o América para metade do ano, essa informação não confere. Tá? Então dá para imaginar que se o Palmeiras quiser levar essa história adiante, vai precisar desembolsar cerca de 10 milhões de dólares. Mandei mensagem para o empresário dele, tá? Uma pessoa do Vasco chegou a me passar detalhes, me passar o telefone, entrei em contato com o, quer ver? La Silva, deixa eu ver só confirmar se é La Silva mesmo. Eu mandei aqui no La Sálvia. Mandei La Salve, mi nombre es Jorge Nicola, periodista brasileiro. Perdona-me por mi portunhol, como estás? E fui absolutamente ignorado até aqui, tá bom? Assim que tiver alguma resposta, já conto para vocês. Moço, Roger Guedes é outro nível, não vem para o Brasil agora. O grande problema do Roger Guedes é a questão financeira. Ele se mudou para o Catar para jogar no Al Rayyan, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês. Nem o Neymar tem esse salário em carteira, embora a gente tenha descoberto nessa semana, na apuração do UOL, que o custo do Neymar para o Santos por mês chega a 21 milhões de reais. São 4 milhões e 100 mil em carteira, e o restante atrelado a direitos de imagem, né? E o Santos não tem conseguido chegar na arrecadação. 105 milhões de reais em 5 meses. É isso que o Neymar vai faturar durante esse período de 5 meses. A pergunta que eu faço é, vale a pena ter o Neymar por essa base, nessa condição? Sei que muitos desses 21 milhões são fruto de acordos comerciais. O Santos, por exemplo, qualquer acordo que o Santos fechar, a partir da chegada do Neymar, qualquer acordo comercial fica 75% da receita para o Neymar, 25% para o Santos. Mas, cara, eu considero a grana muito alta. Houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues, todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo, nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois, e horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá? Esse candidato se chama Samir Chaoud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaoud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaoud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos 700 mil reais por mês por baixo, entre salários da CBF e também da Conmebol. O Chaoud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaoud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá?
Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar ou contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Verdade que falar no Palmeiras e Roger Guedes, não tem chance disso acontecer. O Vitor Tips, Nicola, Roger Guedes no Palmeiras, alguma notícia sobre isso? Essa informação havia sido divulgada na semana passada pelo Márcio Espímpolo, mas a informação que eu tenho é de que o Palmeiras não gosta do Guedes e a recíproca é absolutamente verdadeira. O Facundo é o novozinho do Palmeiras. Meteu gol na vitória contra o Bolívar, né? Nicola fala sobre Brian Romero e Roger Guedes no Palmeiras. Sobre Brian Rodrigues, né, que é o atacante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao América do México. Palmeiras não confirma nem desmente. Mandei mensagem para o empresário dele, que segundo o jornalista uruguaio está em São Paulo para tentar se acertar com o Palmeiras, e esse empresário não me respondeu. A notícia que vem do Uruguai é de que a negociação está ocorrendo. Deixa eu ver se via André Jardine a gente consegue alguma atualização. Quer ver? Ó? Vou mandar para esse aqui. André Jardine chegou a comentar contigo sobre a possibilidade de o Brian Rodrigues virar jogador do Palmeiras. Família, fica aqui aquele giro de notícias importantes para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Já sabe, a gente vai ficando por todas as atualizações do mercado da bola para você ficar por dentro de todas as notícias do Verdão. O maior time brasileiro é o Palmeiras, você sabe disso muito bem. Então já chega aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente tiver postado no vídeo aqui, valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos!